Bom dia, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje começo uma nova jornada, neste caso com vídeos dedicados ao Exame Nacional de História. E pegando num bocadinho, já devem saber, aquilo que foi libertado pelo IAB que irá sair em Exame Nacional, hoje vamos começar pela Grécia Antiga. Eu sei que é um tema que já deram em 10º ano, portanto, nessas cabecinhas, se calhar, é preciso relembrar, isto aqui que é dado, que é esta Grécia que nos deixou tanto e ainda nos deixa tanto, principalmente aqui no modelo ateniense. Perceber, acima de tudo, o contexto de formação deste território, ter a noção, se nós olharmos para a atual Grécia, vemos as ilhas bastante separadas, temos a noção que também é um território bastante fragmentado, e isso levou à atual criação das cidades-pólis, que eu creio que não seja um termo que vos seja estranho. Claro, dentro destas cidades-pólis há uma que destaca, e aqui que nós vamos nos focar, neste caso é Atenas. Temos aqui um modelo ateniense, e Atenas destaca-se principalmente, não só pelo nível económico, por estar ali por ter Porto de Pireu, pela organização, pelo nascimento da filosofia e de outras artes, mas principalmente e sem sombra de dúvida pelo nascimento da democracia, os direitos dos cidadãos. Vamos perceber como é que funcionava esta democracia e ter sempre atenção quando falamos nesta democracia que era aplicada em Atenas, é totalmente diferente da nossa democracia atual. Esta era uma democracia que tem origem, no fundo, para dar realmente o poder aos cidadãos. Vamos aqui relembrar que cidadãos eram aqueles que eram filhos de pai e mãe ateniense, e assim esta democracia era quem, neste caso, todos os cidadãos que pudessem concorrer, atenção, todos os cidadãos, homens, que pudessem, neste caso, concorrer a determinado cargo, sendo que a sua eleição poderia ser à sorte, tirar à sorte, por exemplo, ou por votação de mão no ar. Claro que aqui esta democracia vai regular a forma como o poder é exercido. Claro que aquilo que nós temos aqui em muitas democracias, ou o início destas democracias chamadas democracias modernas, claro que se foram basear nisto que nasce em Atenas. Vamos a perceber esta organização. Nós não temos aqui o poder concentrado numa só pessoa, mas sim dividido. Temos a parte legislativa que estava entregue à Bolé, é uma assembleia composta por 500 membros, os boletas, e eram escolhidos por sorteio. Ou seja, mesmo os tais sorteios que nós temos essa noção. Os magistrados, já aqui sabemos qual a aplicação dos magistrados. Os magistrados estavam aqui aplicados, obviamente, à justiça. Também eram eleitos, uns escolhidos por sorteios, outros eleitos após um processo de controle moral, político, perceber se era corrupto, não era, se calhar aqui tirar algumas ideias. Claro que quem controlava isto tudo e tomava todas as decisões era a Grande Assembleia. Neste caso, Assembleia Popular ou Eclésia, né? Este nome também que não dizia nada estranho. Fora estes três poderes, o legislativo, o poder dos cidadãos, né? A Eclésia e os magistrados, era junto ao poder de todas as magistraturas, sendo que as magistraturas, a mais antiga seria o arcontado, que foi substituída depois da monarquia pelo poder executivo, que estava entregue a 9 arcontes e um secretário. E assim nasce, quando passamos para esta democracia e que vai perdendo alguns poderes a favor destes estrategos, temos o Areópago. Este é um tribunal ou conselho mais antigo de Atenas. A aplicação da justiça estava entregue ao Elião. Atenção, a aplicação da justiça é uma espécie de polícia, não estamos aqui a falar no julgar. Ok? Vamos diferenciar. Agora, a democracia, aquela pergunta básica, a democracia que nós conhecemos era aquela que existia na antiga Atenas? Obviamente que não. Nós temos a noção de que há aqui vários limites, as mulheres não podiam. Estamos aqui a falar só de cidadãos, volto a relembrar isso. Mesmo assim, havia limites da participação democrática. Havia há três palavrinhas que vocês têm que sempre lembrar. Isonomia, que é a igualdade perante a lei, isocracia, que é a igualdade de participação nos negócios políticos, e a isogoria, a igualdade de direitos da defesa política. Mas também a liberdade individual, a filantropia.
O certo é que, apesar destas liberdades, havia as tais limitações que eu já vos falei aqui. As tais minorias. Nós estamos aqui a pensar que os cidadãos são uma minoria. Pois tínhamos uma série de escravos, a questão das mulheres, os metecos, eram os tais estrangeiros que tinham e poderiam pagar até impostos em Atenas, mas não poderiam participar da sua vida política. Portanto, depois temos aqui uma palavra que é o ostracismo. Muitas vezes eu acredito que vocês criem alguma confusão. O ostracismo foi um mecanismo instituído para impedir os abusos de poder e defender efetivamente as democracias. Se calhar há aqui ideias que ainda batem certo com aquilo que temos atualmente. Tirando esta parte política, que é bastante, vamos agora à parte cultural de Atenas. Atenas também chega aqui como um ponto de referência, não só a nível político, mas também a nível cultural. Vamos lembrar das grandes manifestações que temos e dos grandes vestígios que temos até os dias de hoje, templos, monumentos, obviamente aqui feitos com um intuito, neste caso de prestar homenagem aos deuses. Estamos a falar de uma religião politeísta, ou seja, tínhamos vários deuses e organizavam assim as suas formas de culto de várias formas, de forma cívica, de forma pessoal, de forma familiar. Sendo que de forma cívica vamos destacar aqui as festas que eram feitas em honra de grandes deuses, de grandes heróis, como as Panateias, ou seja, eram pequenas festas anuais em honra de Atena, a deusa da cidade de Atenas. As Dionísias do deus Dionísio, que eram grandes civilizações de festas com vinho, também eram as mais populares, entregavam-se aos prazeres, estavam abertas a todas as cidades, incluindo aqui os metecos e as mulheres. Portanto, aqui ninguém ficava fora. Claro que temos aqui a destacar aqui nas manifestações cívicas, obviamente, os Jogos Olímpicos. Como podem ver aqui no documento, os Jogos Olímpicos eram em honra de Zeus e realizavam-se de 4 em 4 anos. A educação também acaba... Aliás, aquilo que nos chega hoje, não é? A filosofia que vos dá cabo da cabeça e dá cabo da cabeça a todos também chega. A educação era muito importante. A forma como se educava os cidadãos atenienses. Além de terem uma educação, a velha frase de mente sem corpo sã era o epítome desta formação dos jovens. E aqui tínhamos o papel dos pedagogos e temos grandes filósofos, Sócrates, Pitágoras, que realmente foram grandes pedagogos, peço desculpa, na parte da gramática, na parte da filosofia, para ensinar estes jovens atenienses, sendo que é muito importante aqui a dialética, a demagogia, a retórica, a forma de falar em público. Ok? Estas eram formas de expressão. É aqui que nasce a política, é aqui que nasce a nossa forma de falar. Claro que aquilo que nos vai ficando até hoje, ou seja, em vestígios físicos, está muito ligado à arquitetura. E na arquitetura temos arquitetura para fins religiosos, para fins civis, como a Ágora, a típica divisão da cidade de Atenas e das outras cidades polis. E nascem-nos aqui 3 ordens arquitetónicas. Vamos aqui focar-nos para já as mais antigas, a dórica e a jónica. A melhor forma de perceberem isto é simplificar. Ou seja, a nossa ordem dórica é a mais simples. A jónica já vamos trabalhar um pouco, como podem ver aqui. Aliás, podem ver aqui nestes capitéis. Enquanto a coríntia, que é a mais tardia, muitas vezes mais usada e efetivamente mais usada até durante o Império Romano, é totalmente trabalhada. Este exemplo aqui que vos é mostrado dos capitéis podem perceber perfeitamente como estava organizado, assim como os pormenores que eram feitos em todas as esculturas, estas partes de cima, que ainda prevalecem até os dias de hoje. A própria escultura é importantíssima até aos dias de hoje. Temos grandes esculturas que nos chegam até aos dias de hoje. Claro, vamos sempre aqui falar no homem ideal, e os deuses eram feitos na imagem dos homens. E assim a Grécia e Atenas principalmente deixa-nos um legado enormíssimo, não só a nível cultural, arquitetónico, mas também político e educacional. Bem, vemo-nos numa próxima aula. Já sabem aqui que na DS Academy tem estas aulinhas, estes vídeos curtos, mas vão a dsacademy.pt, o link está aqui debaixo do vídeo, e informem-se sobre o que temos, não só a história, mas também a português, a matemática,
Estamos aqui para vos ajudar e até à próxima.